Olá, boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos. Louvado seja o Senhor por todos que estão aqui participando, todos que estão chegando. Que o Senhor seja com todos que estão aí, tanto pela reunião Zoom, tanto quanto pelo Instagram ao vivo do Tropa. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus. Hoje, mais um domingo, eu creio que será tremendo, né? Essa semana que a gente vem falando aí acerca de Jesus, sobre seu sofrimento, né? Sobre a perseguição, seu sofrimento. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre o resultado dessa vida dele. Então, eu creio que será mais um dia, mais um domingo de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração para a gente dar início à nossa reunião, mesmo sendo pelo Zoom. Eu sinto que estamos todos nós ligados como família, como irmãos em Cristo Jesus. E eu creio que essa união se dá através do Espírito Santo de Deus que há em nós. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero honrar ao Senhor, honrar a Tua presença. Quero glorificar o Teu nome, Pai. Louvado seja o Senhor. Obrigado por mais um dia nós poder estar na Tua presença, mais um dia a gente poder ter acordado, mais um dia o Senhor falando conosco, nos dando a direção. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Mais um dia que podemos compartilhar da ceia, que hoje nós teremos a nossa ceia novamente. Para quem não conseguiu participar na quinta-feira, hoje estamos realizando a ceia novamente, e você pode participar do corpo de Cristo, assumir esse compromisso com Ele. Louvado seja o Senhor. Pai, eu te peço que os nossos corações hoje estejam abertos mais uma vez para receber a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. É o Teu Espírito Santo que tem dia após dia revelado as Tuas obras, tem testificado das obras de Cristo, e eu te peço que nesse domingo, nesta noite, não seja diferente, que o Teu Espírito Santo venha fazer tudo, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada nós somos. Então, eu te peço que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso ao nosso coração, ao nosso entendimento, que ele venha fluir, venha trazer clareza sobre a palavra, que ele venha explicar ao coração de cada um aquilo que só o Senhor sabe que cada um precisa ouvir, o que cada um precisa aprender, o que cada um precisa receber da Tua parte, Pai. Louvado seja o Senhor. Te agradeço por cada irmão que aqui está hoje participando. Te peço, Pai, que o Senhor, com a Tua misericórdia, hoje alcance mais uma vez os nossos corações, que os Teus planos jamais sejam frustrados, que a gente sabe que os Teus planos jamais serão frustrados, eles sempre se cumprirão. E eu te peço que ele venha se cumprir nas nossas vidas, mesmo que às vezes custe algumas coisas. Mas eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê ousadia para continuar nesta caminhada. Que a gente não desanime pelo meio do caminho. O Teu Espírito Santo, ele nos fortalece em cada caminhada. É Ele que nos fortalece. E louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, como nós já havíamos falado, né, que essa semana nós começamos segunda-feira aí com os homens. A gente deu início aí falando um pouquinho sobre essa perseguição ao qual Jesus sofreu, né? Desde do início, já Deus no seu nascimento, ele sofreu uma perseguição. E a gente viu que por essa longa caminhada que ele esteve aqui na Terra, ele continuou sendo perseguido, teve um enfrentamento acerca de tudo que ele foi ministrando. Somente aqueles que tinham o mesmo espírito, que era a sua ovelha, criam na sua palavra e caminhavam com ele, ou seguiam, ou propagavam o evangelho. E após isso, nós vimos na quinta-feira, então,
todo o sofrimento dele na cruz. Todo o sofrimento dele um pouco antes de ele ser crucificado. E foi uma chamada de atenção para nós, para a gente dar valor para toda essa estada de Cristo aqui na Terra, desde o seu nascimento, todo o seu tempo de vida, tanto na infância, adolescência, já na sua fase adulta, e depois finalizando com essa morte terrível na cruz, mas que por essa morte, por esse acontecimento, ele nos gerou um fruto, nos gerou um benefício tamanho que a gente não teria como comprar esse benefício. Nós não teríamos como adquirir de outra forma. Nada que nós fizéssemos ia ser suficiente para a gente alcançar isso que Jesus Cristo alcançou através dessa dedicação, Deus do seu nascimento até a morte de cruz. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês assim algumas coisas. Isso aqui é um apanhado, digamos assim, algo por cima dos benefícios que nos foi gerado através desse ato de Cristo, dessa obediência de Cristo. Nós vimos também na quinta-feira em que ele obedeceu a ponto de não querer amortecer a sua carne, aliviar a sua dor. E isso para mim foi tremendo. Então a gente vai ver hoje um pouquinho do que gerou através de todo esse sofrimento, toda essa intrepidez de ele cumprir com esse propósito, de ele estar ali com o coração certo que era aquilo que ele precisava cumprir. Então eu quero ler aqui um texto que eu acredito ser um texto clássico, um texto que acredito que a maioria aqui às vezes sabe até de cor, que é João 3,16. Um texto aí, acredito que todo mundo sabe de cor. E esse texto aí, ele vai estar falando assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! E aqui a gente começa a ver, então, compreender um pouquinho de um benefício que nos foi gerado através desse compromisso em que ele assumiu. Quando ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua coroa, como nós falamos quinta-feira, e assumiu, pegou para si uma coroa de espinho. Aqui a gente vê o que gerou através desse compromisso. Vida eterna, diz assim a palavra aqui do Senhor no final do versículo. Mas tenha a vida eterna. Esse foi um dos primeiros benefícios que nos foi gerado através desse compromisso. Caso ao contrário, nós não teríamos essa vida eterna na presença dele. Nós não teríamos. Até porque a vida nós só temos na presença dele. Então, aqui ele nos gerou algo eterno, algo que não vai nos poder ser roubado, algo que não nos será tirado. Nós teremos a presença dele por toda a eternidade. Você já parou para pensar nisso? Que essa vida eterna é ter a presença dele? Lembra o que ele falou na cruz? Deus meu, por que me abandonaste? E aquelas frases geraram isso para nós. Vida eterna. E aí eu me pergunto, o que se compara hoje aqui na Terra? O que você pode comparar aqui na Terra que seja tão grandioso quanto ter a vida eterna na presença de Cristo, na presença do Pai? É difícil, né? A gente comparar. Não tem como a gente comparar. Eu quero ler aqui hoje, eu quero fazer bastante leitura, porque eu quero trazer para a Bíblia. Quero apontar aqui nas Escrituras Sagradas alguns benefícios.
Então, já deixei aqui separado, se você quiser anotar, até é interessante que você anote. Pegue um caderno, um papel, até para você entender o que lhe foi prometido, o que você ganha em ser obediente, o que você ganha com esse sofrimento e com essa morte de Cristo. Até para que a gente entenda que a morte de Cristo não foi em vão, e para que a gente também não torne, através das nossas vidas, essa morte de Cristo em vão. Outro texto que quero compartilhar com vocês, Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Vai estar dizendo assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se vocês já leram, ou já, através de estudos, vocês já compreenderam isso, que quando Adão pecou, mas nós já estávamos em Adão, quando ele pecou, foi como se tivesse uma inimizade entre o homem e Deus por conta do pecado. Então o homem perdeu essa conexão que ele tinha lá no jardim, lá no princípio. Ele perdeu essa conexão. Perdeu a paz, essa paz que só Deus, através de Cristo Jesus, pode gerar para nós. E aqui, através dessa obediência de Cristo, ele nos reconciliou, nos trouxe essa paz novamente com Deus. Hoje nós podemos ter paz com Deus. Se você for ler aí o Antigo Testamento, você vê que era um pouco mais, era diferente o relacionamento de Deus com os homens. Era justiça, Deus é justo, era e é justo. Nem todos os homens tinham essa paz com Deus, são muito poucos homens que tinham essa paz com Deus. Aqueles que ele falava face a face, aqueles que ele escolhia para algum propósito. Mas hoje não, hoje você pode se achegar ao Senhor, porque nós temos essa paz com Deus, restabelecida por essa obediência de Cristo na cruz. Glória a Deus pela vida de Cristo. Aleluias. Próximo texto que eu quero estar compartilhando com vocês, então, Colossenses. Colossenses 1, versículo 10. Observe esse texto. Ele diz assim, Colossenses 10, 1. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Ou seja, antes nós não podíamos andar dignos diante dele. Quer dizer que agora nós podemos. Agradando-lhe em tudo. Ou seja, antes nós não agradávamos ele em tudo. Frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Frutificando em toda boa obra, quer dizer que antes a gente não frutificava em toda boa obra, mas agora nós podemos. E crescendo em conhecimento de Deus, ou seja, antes a gente não tinha a possibilidade de realizar todas essas tarefas desse versículo. Porque nós não tínhamos essa paz com Deus, porque nós não tínhamos sido justificados, nós não tínhamos essa vida eterna, mas hoje nós já temos. E às vezes me pergunto o que falta para a gente andar dignamente diante do Senhor. Agradar o Senhor em tudo, frutificar no Senhor em tudo, crescer no conhecimento do Senhor. E eu estava fazendo uma reflexão quando eu fui reler essas anotações que eu fiz, e quando eu li esse versículo aqui, o Senhor me falou algo, eu não sei o porquê, mas eu vou compartilhar com vocês, talvez alguém aqui precisa ouvir, que na hora eu não compreendi, acredito que para mim parecia que não tinha nada a ver o assunto. Mas quando eu li esse versículo, o Senhor me trouxe algo ao coração, que todas essas tarefas
para que eu realize todas essas tarefas, eu precisei depender dele. Se não fosse por ele, se não for por ele, eu não consigo realizar todas essas tarefas. E aí o Senhor me trouxe algo ao coração. É que a gente às vezes fica se perguntando e falando, afirmando como é difícil a gente depender de Deus em tudo. E o Senhor me trouxe algo diferente no coração. Ele disse que não é difícil depender dele. Porque, na verdade, a gente já depende. Isso é uma condição em que nós nascemos assim. Na verdade, é uma condição em que nós fomos gerados. Se não fosse por ele, nós não tínhamos sido gerados. Então, está aí a nossa dependência de existência. Nós dependemos de Deus para existir. Para acordar de manhã, nós dependemos de Deus. Se ele não nos der o fôlego de vida, não nos despertar, a gente não vive, não acorda, não levanta. Se ele não nos sustentar em tudo, a gente não vive. Ou seja, eu compreendi que, na verdade, nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos. Mas aí eu fiquei, mas como assim, então? Como que a gente acha que é difícil depender de Deus nas decisões, na nossa vida, o que a gente vai fazer, decisões que temos que tomar, o que fazer, aonde ir, como é que fica essa dependência? Na verdade, ela não é uma dependência em questão de decisões, mas sim de reconhecimento. Não sei se você está conseguindo me compreender. Porque não é a questão de você decidir, não, eu vou depender de Deus. Você não tem essa decisão, você depende de Deus. O caso aqui é você reconhecer que você depende dele. Porque para acordar de manhã, você tem duas opções. Você depende dele, ponto final. Mas você pode decidir fazer o quê? Não, eu acordei hoje porque o meu despertador me acordou. Ou seja, você decidiu não dar glória para ele. Não reconhecer ele. Hoje eu fui trabalhar, fui trazer o sustento para minha casa, mas eu só fui porque o Senhor me sustenta. Você deu glória a ele, você reconheceu a dependência, que você não tem como dizer assim, não, eu não sou dependente de Deus. Não tem como. Se é ele que é a vida, ele que te gerou, ele que te dá a vida, você não tem como depender de outro ser. Se, raciocine comigo, se houvesse um outro Deus maior que o nosso Deus, aí você poderia dizer assim, não, eu não dependo desse Deus, eu dependo de um outro. Mas nós compreendemos que não há outro igual a ele, não há nada que se compare ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao Altíssimo, não há nada que se compare, não há outro. Ele é o único. Então, essa é a nossa condição, é de ser dependente dele, em tudo. Então, não acho que é difícil depender de Deus, não. É que você não tem outra condição a não ser depender dele. Agora sim, você tem uma condição de reconhecer ou não reconhecer. Essa é a chave que o Senhor me deu através desse versículo. Quando eu comecei a ler esse versículo, ele começou a me mostrar várias coisas. Andar dignamente diante do Senhor, agradar Ele em tudo, frutificar, crescer no conhecimento. Para tudo isso aqui, para eu realizar isso, eu preciso dele. Então, ou seja, a minha condição de existir só existo porque dependo dele. Eu dependo dele para existir. Para fazer algo, eu dependo. Essa é a minha condição. Agora, maravilhoso é quando a gente reconhece. Pai, hoje eu estou indo trabalhar. Estou indo trazer o sustento da minha família porque o Senhor tem me sustentado. O Senhor me acorda de manhã, o Senhor renova as minhas forças. A tua misericórdia se renova sobre mim todos os dias e me permite trabalhar. Eu tenho boa saúde, eu tenho um físico que suporta o trabalho. Eu consigo enxergar, eu consigo desenvolver, desempenhar as minhas funções. Eu consigo trazer o salário para sustentar minha família, mas isso porque o Senhor me permite. O Senhor me concedeu esse emprego. O Senhor me concedeu
ter discernimento, sabedoria para desenvolver as funções que eu preciso desenvolver, para me conectar às pessoas que eu preciso me conectar. E aí, aqui só quis abrir um parênteses, porque foi o Senhor que falou muito forte comigo no meu coração a respeito desse versículo. E aí, nesse parênteses, eu trouxe um outro versículo para complementar isso que nós estamos falando, que está em João 15. João 15, versículo 5, diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que tremendo. O Senhor revelando a nossa condição de existência, que sem Ele nada nós podemos fazer. Mas quando nós temos Ele e o Espírito Santo habitando dele em nós, o Espírito Santo dele habitando em nós, a gente consegue discernir e a gente consegue declarar que é Ele que nos sustenta em tudo. Em tudo. Veja bem que mesmo numa má decisão que nós tomamos no nosso dia a dia, a gente pode ver que Ele ainda nos dá um alívio, Ele nos dá a saída para aquela tomada de decisão errada, Ele nos dá o conserto, a direção para a retomada. Ele nos cuida para que o efeito daquela má decisão não seja pior do que poderia ser. Então entenda, meu querido, você depende de Deus para tudo. Essa é a tua condição de existência, você depende dele para tudo. Agora, o detalhe, grave isso no seu coração, é se você vai reconhecer isso ou não. E isso, na hora, para mim, não parecia que era algo fora do contexto do que nós estamos ministrando. Mas faz todo sentido, completa essa ministração, não só de hoje, mas a de toda semana. Por quê? Porque faz com que eu reflita e comece a dar graças, da honra, da glória. Que eu reconheça o que Ele fez desde o seu nascimento, toda a sua trajetória aqui na Terra, e o seu ato de obediência máxima na cruz. Então aqui eu consigo reconhecer realmente, Senhor, eu não conseguiria. Eu dependo de Ti para tudo. E agora eu tenho esse entendimento e eu reconheço. Para tudo, eu dependo do Senhor. Independente se é o Senhor que vai trazer a provisão, ou o Senhor que vai trazer de alguma outra forma, ou sou eu que vou ter que fazer o trabalho braçal, ou sou eu que vou ter que realizar uma tarefa. Eu dependo dele, porque é ele que sustenta as minhas forças. A Bíblia diz, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, grave isso no seu coração. Não tem como você andar separado do Senhor no quesito de dependência. Você depende para tudo. E vou além. Estou nesse parênteses ainda. Satanás, para agir na vida de Jó, dependeu de uma autorização de Deus. E aí, irmão, você vem me dizer que a gente anda independente do Senhor? Impossível, irmão. Impossível. Impossível. Satanás, os anjos, todos dependem de uma autorização do Senhor. Depende de uma direção do Senhor para realizar, para fazer. Quem somos nós para dizer que nós não dependemos em alguma coisa do Senhor? Agora, assim como os anjos, e assim para nós, a gente tem a escolha de reconhecer. Amém? Vamos seguir aqui no versículo, nós estávamos lendo aqui Colossenses 1:10, vamos avançar para o 11, diz assim: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória,
e toda paciência e longanimidade com alegria. 12 diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Quem é que nos fez idôneos? Foi nós, com as nossas forças? Não, o Pai. E olha que grandioso isso, para participar da herança dos santos da luz. Ou seja, para participar da herança dos santos da luz. De quem que era a herança? A herança era dos santos da luz. Não era nossa. Mas ele nos fez idôneo, e nos tornou participante. Qual foi a sua tarefa? Como que você não depende completamente dele? E mais um benefício gerado pelo nosso Senhor, através da obediência. Versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas, ou algumas versões diz do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos trocou de reino. Nos deu um reino como o Filho do seu amor, um Cristo. Você teria como adquirir esse benefício aí por conta própria, pela força do teu braço? Da minha parte, eu creio que eu jamais conseguiria. E acredito que você também entende dessa forma. Em quem temos a redenção, versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Olha só, essa redenção que nós tivemos foi através do sangue de Cristo, a saber, a remissão dos pecados. Tivemos essa reconciliação com Deus, essa redenção, e também tivemos o perdão, quitaram a nossa dívida através do pecado que nós tínhamos, através dessa obediência de Cristo. Essa dívida que nós tínhamos através do pecado foi paga. Aí eu te pergunto, qual foi o preço que você pagou? Me diga. Qual foi o preço que você pagou para pagar um pecado? Acho que nenhum, né? Mas o Senhor, Ele pagou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. João 1,12 vai estar dizendo assim, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos aos que creem no seu nome. Como que nós ia conseguir se tornar filho pela nossa força? O que nós poderíamos fazer para nos tornar filho? E quem fez isso por nós? Mais um benefício adquirido pela obediência de Cristo. Veja, irmãos, nós estamos aqui faz uns 30 minutos já, e falando de benefícios. Isso, uma base bem leve, curta, de benefícios adquiridos pelo Senhor. Olha quanta coisa. E aí eu sempre me pergunto, desses benefícios em que me foi dada a oportunidade de ter acesso, qual deles eu conseguiria adquirir por conta própria? É ou não é de a gente refletir? João 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. E lendo esse texto aqui, não tem como a gente não comentar, né, irmãos? Por quê? Muitos acham assim, tudo que eu pedir, o Senhor me dará. E a gente começa a sair pedindo um monte de coisa em oração. E às vezes a gente acaba se frustrando porque não recebe. Mas a gente sabe que na Bíblia também diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. E a gente vê nesse versículo aqui, o que ele diz na parte B do versículo? Para que o Pai seja glorificado. Então nós devemos o quê? Nos questionar se aquilo que nós estamos pedindo se glorifica ao Pai. Essa é a condição do peça e eu vos dou, peça e eu te darei. Mas tudo que nós precisamos pedir ao Senhor tem que haver com a eternidade, tem que haver com o reino,
Por quê? Ele não vai nos gerar tantos benefícios eternos, porque esses benefícios aqui são benefícios eternos, para que a gente peça coisas terrenas e passageiras. Nós estamos fazendo o caminho inverso. Ele teve a sua passagem na Terra, uma passagem terrena, e conseguiu, tanto para ele quanto para nós, algo celestial, algo eterno. E aí a gente pega algo eterno e quer pedir coisas terrenas, coisas passageiras que não tem nada a ver com a eternidade. Estamos compreendendo? Por isso que a gente tem que cuidar com o que a gente vai pedir ao Senhor. Se o que a gente pede tem a ver com as coisas eternas, com o propósito, o nosso propósito tem a ver com a eternidade. Então, assim, quando você clama ao Senhor, pede algo a Ele que tem a ver com esse propósito, para cumprimento, lógico que Ele vai fazer, porque está apontando para a eternidade. Olha que tremendo isso. No 14 ele diz assim, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E tem a ver com aquela parte B do versículo anterior. 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que benefício grandioso. Você poder ter o próprio Deus habitando dentro de você, em espírito, te dando instrução, te consolando, te dando a direção e mais, te dando o poder para realizar a boa obra. Olha que tremendo. E me diga o que você conseguiria fazer para adquirir isso com a força do seu braço. Então me diga se todos esses benefícios, se você não é dependente de Deus, você só pode não dar glória para Ele, mas você é dependente de uma forma ou outra. Agora, maravilhoso é quando nós reconhecemos. Grandioso é quando a gente reconhece que sem o Senhor nós não somos nada, como nós lemos aqui. Nada podemos fazer. Se fizemos algo é porque estamos enxertados na videira verdadeira e é Ele que faz através de nós. Os benefícios aqui alcançados foi através da obediência dEle. Glória a Deus por isso. João 14, 12. João 14, versículo 12. Diz assim, na verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E aí eu fico me perguntando, lendo esse versículo, como que eu farei obras maiores das que Jesus fez? Como obter resultados maiores do que Jesus fez? E aí que a gente começa a ver o quanto a gente não pode nada se não for Ele. Porque se Ele falou que a gente fará isso maior, fará mais e maior que Ele, é porque Ele está em nós. E é Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. Entenda, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de viver isso. De realizar uma obra do Senhor que você olha e você diz assim, eu não conseguiria fazer isso aí. Como que isso aconteceu na minha vida? Como que eu fui capaz de desempenhar isso? É o Senhor. Basta a gente reconhecer. É Ele que faz. Por isso que Ele diz que fará as obras maiores, porque eu vou para o Pai. Glória a Deus. Estou encaminhando já para o fim, não era algo que eu queria demorar tanto para falar, mas que era de extrema importância a gente poder refletir sobre isso.
ver os benefícios que nós estamos ganhando, que nós ganharemos na eternidade, e que nós não fizemos nada para merecer. Mesmo que você disse, não, mas eu tive que aceitar Jesus. Meu amigo. Quem disse que você aceitou ele? Quem disse que foi você que escolheu ele? Se a própria palavra diz, não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. O que antes conheceu, diz em Romanos. Diz também que nós somos gerados antes da fundação do mundo. Então me diga, como que você pode ter escolhido Jesus? Como você pode ter aceitado Jesus? Até para isso, para você ter revelação da palavra, até para você saber o benefício que você vai ganhar, você dependeu dele, do Espírito Santo dele. É o Espírito Santo que testifica as obras de Cristo em nós. Se o Espírito Santo não testificar, se o Senhor endurecer o teu coração e fechar os teus olhos, os teus ouvidos espirituais, você está morto. Você não consegue ter revelação dele. Você não consegue restabelecer a paz, a comunhão com Deus. Então entenda a total dependência que você tem dele. A diferença é que você precisa reconhecer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 2 diz assim, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Se você não ouviu sobre esse dano da segunda morte, leia Apocalipse. Entenda, nós tem a primeira morte, tem o dano, tem a segunda morte. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão o que recebe. Aleluia. Versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. E 27 diz assim, e com vara de ferro as regerá. Ou seja, o governará. E serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ou seja, você vai exercer um governo sobre as nações. Quem ainda não compreende essa parte de exercer um governo sobre as nações com Cristo, essa parte com varas de ferro, estude escatologia. Está falando sobre o milênio, sobre o governo de Cristo, durante 1000 anos, onde Cristo governará com os seus santos, com os vencedores, com o que está sendo prometido aqui. Então, se você vencer, você terá acesso a isso. Mais um benefício, no qual você não teria capacidade de adquirir se não fosse através da vida de Cristo. 28 diz assim, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus. Você tem capacidade de comprar as suas vestes, irmão? Você tem capacidade? Ou você precisou depender de Deus para poder ter acesso a isso? Ou você precisa de Deus, de Cristo Jesus, do Espírito Santo habitando em vós, para que você tenha acesso a isso? Isso é para que você entenda de uma vez por todas que você depende do Senhor para tudo. E aqui nós vamos já para o versículo final de Apocalipse 21. Ele vai estar dizendo assim, 21, versículo 1.
E vi um novo céu e uma nova terra. Essa foi a visão que João teve, desta revelação. Então entenda que nós teremos um novo céu e uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais, já não existe. 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então entenda, nós não vamos morar no céu, irmãos, nós vamos habitar na terra. Cristo, nessa nova terra. E o próprio Deus habitará conosco, porque ele será esse tabernáculo. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que está assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Glória a Deus. E disse-me: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Lembra lá em Gênesis, no princípio criou Deus? Ou seja, ele criou todas as coisas nele. Ele está dizendo aqui, ó, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então nós habitamos nele, nós estamos nele. Como não depender do Pai, se você habita nele? Eu sou o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu chego a me emocionar com essas palavras do Senhor. Eu me emociono com isso porque é algo tão tremendo, é algo tão poderoso. A gente sendo um ser ruim, um ser mau, nós somos maus. E a gente vê, já seria grandioso nós termos uma boa vida terrena. Se Deus nos der uma boa vida terrena, já é uma coisa excelente. Só que além dessa vida terrena, ele nos dá algo eterno. Não há comparação. Então veja quão poderoso isso é. Ele fez todas as coisas por nós. Ele restabeleceu tudo. Ele nos deu tudo. Ele está nos prometendo. E a Bíblia é clara que ele é fiel para cumprir. Então eu creio, irmãos, eu creio que nós somos filhos, que ele é o nosso Deus, assim como ele diz aqui, que nós habitaremos com Cristo, que nós receberemos tudo isso que nos foi prometido. Por que eu creio que nós receberemos? Porque eu não fiz esforço para receber, isso não partiu de mim. Se partisse de mim, eu duvidaria, porque eu poderia, de repente, no meio do caminho, desistir. Pensar, não, isso aí está muito difícil para eu conseguir. Todas essas coisas eternas está muito difícil de eu adquirir, de eu conseguir. Mas não vem de nós, irmãos. Vem de Cristo. Vem do Pai. Então é certo que nós receberemos. O detalhe é se nós cremos. O detalhe é se nós reconhecemos essa total dependência dele para tudo. Dependência essa que nós reconhecemos e trazemos à memória
na ceia, é onde nós glorificamos ao Senhor. É o momento em que a gente traz à memória o que Cristo fez. É um momento que a gente diz, Pai, sem dúvida nenhuma, se não fosse pela obediência de Jesus Cristo, nós não conseguiríamos ter essa proximidade, esse relacionamento contigo. Se não for o Senhor prover o pão para mim todos os dias, eu não existo. Eu não acordo, eu não levanto, eu não faço nada, eu não sou nada. E aí o Pai, enquanto Cristo não vem, Ele nos deixou a ceia. Então faça isso, meu filho. Traga as obras de Cristo à memória. Traga o que Ele fez à memória. Porque eu não me esqueço do que Cristo fez e eu não me esqueço do que prometi a você. Mas eu creio que, às vezes, nós, seres humanos, esquecemos do que Cristo fez por nós e do que o Pai tem prometido para nós. Então, é de extrema importância a gente compreender a ceia. Assumir esse propósito, porque quando você assume esse propósito, você está comunicando ao mundo espiritual que você é grato. Você está só sendo grato quando você cumpre o seu propósito. Meu Deus, eu estaria morto se não fosse a bondade do Senhor. Então, o mínimo que eu posso fazer, o mínimo para que eu possa demonstrar essa gratidão ao meu Pai, é cumprir com o propósito em que Ele permitiu eu ter. Essa é a palavra correta. Deus, Ele permite você acordar, permite você levantar, permite você realizar suas tarefas. Ele permite você ter um propósito nele. Ele permite você estar ligado a Ele. Ele permite você fazer algo para Ele. Mesmo Ele não precisando. Mas é Ele que permite. Louvado seja o Senhor. Se você tiver o seu pão, seu suco de uva, quero convidar todos vocês a pegar o seu pão nesse momento, ao seu suco de uva, para que a gente possa trazer a memória de uma forma de gratidão e apontar isso para Cristo, mostrar isso para Cristo, que nós dependemos dele. E que se não fosse por ele, nada podemos fazer. Se estamos ligados a essa videira verdadeira, é porque alguém nos ligou. Alguém fez a gente ter paz com Deus, fez a gente ser redimido, fez a gente ter os nossos pecados perdoados. Hoje, irmão, se você é obediente, glorifica o Senhor, porque você só é obediente porque Cristo veio em forma de homem e te ensinou como é ser obediente. Se você conhece ao Pai, você conhece porque Cristo veio e te mostrou o Pai, te restabeleceu a conexão com o Pai. Olha quão grandioso é esta obra do Senhor. Então, que a gente valorize essas coisas que o Senhor passou. Como nós já falamos durante essa semana, Deus, seu nascimento, seu sofrimento na cruz, para que a gente adquira esses benefícios. E o mais importante, que a gente tenha essa comunhão com o Pai e cumpra com toda essa boa obra. Glórias ao Senhor. Pai, nós te louvamos. E hoje, Pai, estamos aqui com o coração grato e alegre. É assim que eu estou com o meu coração hoje, Pai. Coração emocionado, coração grato, coração cheio de esperança, cheio do Senhor, transbordando do Senhor. Por quê? Porque eu reconheço, o Senhor me permitiu reconhecer e saber de tudo isso. E eu agradeço o Senhor. E através desse pão, eu quero colocar aqui o meu sentimento
e as minhas palavras, o meu coração diante do Senhor, uma forma de agradecimento por esse pão apontar para o corpo de Cristo ao qual o Senhor permitiu a gente fazer parte. Pai, eu te louvo e te agradeço, glorifico o teu nome. Não há palavras, Pai, para expressar quão grandioso foi esse ato de amor, de bondade, de nos fazer participantes. Nós consagramos o pão, que aponta para o corpo de Cristo, o qual foi partido, foi dilacerado, foi castigado por nós. Obrigado, Jesus, pela tua coragem, pela tua ousadia, tua intrepidez, a tua obediência ao Pai, por ser exemplo. Participamos todos nós do pão, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Aleluias. Irmãos, a gente não pode deixar o nosso dia a dia, a nossa rotina, fazer com que todas essas coisas que nós temos aprendido da parte de Deus caiam no esquecimento. Que fique na mesmice ou que se torne obsoleto, se torne uma coisa que não tem importância. Nós temos que dar o devido valor dia após dia a tudo isso que nos foi concedido. E nós temos que reconhecer perante ao Senhor essa dependência dele. A misericórdia que se renova todo dia. Precisamos reconhecer, irmãos. Nós sabemos que os sinais estão aí. Estamos muito próximo do fim. Nós não podemos ficar brincando de crente, brincando de filho. Quando nós éramos crianças, agíamos como crianças, como menino. Mas eu creio que a gente já não está mais tão menino assim na fé. Eu creio que a gente já está amadurecendo aos poucos. Então já está na hora de a gente começar a se comportar de uma forma diferente. Louvado seja o Senhor. Pai, estamos apresentando aqui agora o suco da videira verdadeira. Suco de uva que aponta para o sangue de Cristo, que foi derramado por nós, que nos fez ter acesso através desse sangue a essa nova aliança, esse novo pacto contigo, a essa redenção, a essa nova comunhão contigo, e que nos deu acesso a tudo isso que nós falamos, e muito mais. Coisas que às vezes a gente nem tem noção, mas que o Senhor nos permitiu ter acesso. Consagramos o suco da videira, e este cálice, a gente assume esse compromisso, Pai, contigo. E agradecemos por poder ter esse cálice para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Participamos todos nós desse cálice, desse suco da videira. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória dele, o único que é merecedor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu peço que vocês reflitam sobre essa palavra que nós trouxemos essa semana. Todas essas ministrações estarão no YouTube, no Tropa de Elite de Jesus. Se você perdeu alguma ministração, vai e assista. É de extrema importância esse assunto do que nós estamos falando. Então eu peço que vocês reflitam todos os dias sobre isso. E não deixem o dia a dia tirar vocês desta memória, das coisas que Cristo adquiriu para nós com tanto esforço. Tá bom, irmãos? Que o Senhor, Ele guarde vocês tremendamente essa semana. Deus abençoe vocês em tudo que vocês forem fazer, que tiver, claro, como nós lemos, que tiver a ver com o reino, que tiver a ver com o propósito. Que o Senhor
fortaleça vocês, dê direção, sabedoria, discernimento, que a provisão jamais se aparte da casa de vocês. Se tiver alguma enfermidade, nós repreendemos agora, porque toda a enfermidade foi levada na cruz. Mas se mesmo assim tiver alguma enfermidade, peça ao Senhor se tem algum propósito nessa enfermidade. Porque ela não está autorizada a permanecer na sua vida. Então, que você seja curado em nome do Senhor Jesus. Creia, somente creia. Assim como nós dependemos do Senhor, essa é a nossa condição de dependência. Se Ele levou sobre Ele a enfermidade, então não está mais sobre nós. Então nós dependemos do Senhor. E eu creio, não pode estar em nós. Não pode permanecer em nós a enfermidade. Caia por terra todas as armadilhas de Satanás, as ciladas do inimigo, todos os dardos que vêm sobre a sua mente, caia por terra, que você seja blindado pelo Espírito Santo de Deus, que você se torne uma fortaleza em Cristo. E que a sua vida, eu quero declarar, a sua vida, ela é motivo de alegria, mas também motivo de honra e glória para o nosso Senhor Jesus Cristo e para o nosso Pai. Irmãos, Deus abençoe uma excelente semana em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Bye, bye, gente. Obrigada por todos estarem conosco. Aleluia. Obrigada. Beijo, beijo. Boa semana para todos. Aqui o negócio é assim, é lá e cá, correndo, entendeu? Bye, bye. Love you.